Olá, seja muito bem-vindo, você está no Physics in Box e eu sou o professor Carlos Menezes. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito das variáveis da rotação. Nessa aula eu vou apresentar alguns conceitos, mas de forma rápida. Então, se você deseja a aula completa que fala sobre rotação, na descrição eu vou deixar essa aula, que ela é mais completa, para que você possa assistir, beleza? Então fica desde já o convite para você assistir a aula completa e o link está na descrição. Nas variáveis de rotação, então nós temos o deslocamento angular. Mas o que é o deslocamento angular? Observe, por exemplo, o carrinho num movimento circular. O eixo X para nós é o eixo de referência. O carrinho está numa posição acima do eixo X, percorrendo a circunferência. E observe que em relação ao eixo X, nós temos o ângulo θ. Esse ângulo θ corresponde à sua posição angular final. Então, nós podemos considerar que, por exemplo, se sobre o eixo X nós tivermos a posição angular inicial e esta sendo zero, justamente Δθ, que é o deslocamento angular, vai ser igual a θ, porque Δθ é θ menos θ0, sendo que θ0 é igual a zero, certo? Então, a primeira grandeza que eu gostaria de lembrar com você aí é deslocamento angular. Depois disso, nós temos a velocidade angular média, onde a velocidade angular média é a razão do deslocamento angular pelo tempo. Então, nós temos Δθ sobre ΔT. E, lembrando também, nós temos a velocidade angular instantânea, onde a velocidade angular instantânea é obtida através de uma derivada. Nós derivamos a função de espaço angular em relação ao tempo. E para ter o valor da velocidade angular instantânea, nós precisamos então substituir por um instante de tempo em específico. Vamos fazer isso em exercício nessa aula. Ainda nós temos a aceleração angular média, onde a aceleração é a razão da velocidade pelo tempo. Logo, a aceleração representada pelo alfa é delta ômega, que é a variação da velocidade angular, pelo tempo. Observe que a unidade é radianos por segundo ao quadrado. E ainda nós podemos falar em aceleração angular instantânea, que é dada também em radiano por segundo ao quadrado, e a derivada da velocidade angular pelo tempo, como você pode ver aqui. Bom, nós agora também precisamos lembrar que existe uma relação entre as grandezas angulares e as grandezas lineares, de forma que, nessa relação, nós temos que a grandeza linear sempre será igual à grandeza angular multiplicada pelo raio. Então, por exemplo, se nós queremos saber qual é o deslocamento escalar, vamos falar em termos de distância percorrida sobre a trajetória. Então, ΔS é igual a ΔT, que é o deslocamento angular, multiplicada pelo raio. Se nós queremos, então, ver a relação entre as velocidades, nós temos velocidade v, que é linear ou tangencial, que é igual a ômega, que é a grandeza angular, multiplicada pelo raio. Podemos pensar em aceleração, onde a aceleração tangencial ou linear é igual a aceleração angular multiplicada também pelo raio, certo? Então, agora que nós relembramos alguns conceitos, nós vamos resolver uma questão que envolve justamente essas grandezas angulares. Vem comigo! Para t igual a zero, a corrente de um motor elétrico de corrente contínua é invertida, produzindo um deslocamento angular do eixo do motor dado por θ em função de t igual a 100t menos 20t ao quadrado menos 4t ao cubo. Pergunta-se, letra A, qual a velocidade angular média entre 0 e 2 segundos? Letra B, em que instante a velocidade angular do eixo do motor se anula? Letra C, calcule a aceleração angular no instante em que a velocidade angular do eixo do motor é igual a zero. Letra C, quantas revoluções foram feitas pelo eixo do motor desde o instante que a corrente foi invertida até o momento em que a velocidade angular se anulou? E letra E, calcule a aceleração tangencial em t igual a 1 segundo para um raio igual a 12 centímetros.
Bom, então nós temos aqui o exercício que fornece uma função de espaço angular e nós temos 5 itens para responder. Então, respondendo o primeiro item, qual a velocidade angular média entre o instante 0 e o instante 2? Observe que nós temos uma função de espaço angular e vimos ali, relembramos, que a velocidade angular média é Δθ, ou seja, a variação do espaço angular pela variação do tempo. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular quanto vale o θ de zero, ou seja, a posição para zero, e a posição para zero, substituindo na função o tempo zero, então nós temos 100 vezes zero, menos 20 vezes zero ao quadrado, menos 4 vezes zero ao cubo. E isso é igual a zero. Fazemos o mesmo agora, substituindo para 2. Então, θ para 2 segundos é 100 vezes 2, menos 20 vezes 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2 ao cubo, onde nós temos que θ para o instante 2 segundos é 200 menos 80 menos 32, chegando num valor de 88 radianos. Bom, com isso nós podemos calcular a velocidade angular média. Observe que a velocidade angular média é Δθ sobre ΔT, onde Δθ é θ de 2 menos θ de 0, portanto, 88 menos 0 dividido por 2, e a velocidade angular média é dada, então, 44 radianos por segundo. Resolvemos o item A, vamos ao item B. Em que instante a velocidade angular do eixo do motor se anula? Observe aqui que, no caso, nós queremos saber quando que a velocidade angular se anula. Para isso, nós precisamos da função da velocidade angular e precisamos derivar a função dada. Então, derivando a função θ em relação ao tempo, nós vamos ter, sem t, a derivada é 100, menos 20t ao quadrado, o 2 vai multiplicar o 20, e nós subtraímos o expoente em uma unidade, por isso ficamos com menos 40t, e o 3 multiplica o 4, onde ficamos com 12, tiramos uma unidade de t ao cubo, ficando com t ao quadrado. Essa é a derivada. Agora, observe que nós queremos a velocidade angular nula. Em que instante de tempo isso acontece? Então, substituímos 0 na velocidade angular, como você pode ver aqui, e caímos numa equação do segundo grau. Resolvendo a equação do segundo grau, aplicando e substituindo em Bhaskara, só lembrando que o A vale menos 12, o B vale menos 40 e C vale 100. Substituindo, então, em menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC sobre 2 vezes A, nós temos os valores substituídos, onde, agora, arrumando um pouquinho melhor, nós temos que o tempo é 40, porque é menos menos 40, mais ou menos raiz de 80, dentro da raiz da 6.400, sobre menos 24, encontramos como resposta o tempo de 1,67 segundos, um dos tempos, o outro tempo menos 5 segundos. Tempo negativo não existe, portanto, para que a velocidade se anule, o tempo é de 1,67 segundos. Vamos à letra C. Nesse item, precisamos calcular a aceleração angular quando a velocidade angular do motor é nula. Bom, observe que nós queremos calcular uma aceleração angular instantânea. Portanto, temos que derivar a função da velocidade em relação ao tempo. Relembro que a função da velocidade é 100 menos 40t, menos 12t ao quadrado. Já fizemos isso na tela anterior. E para termos a função da aceleração, derivamos a velocidade em relação ao tempo. Com isso, fazendo a derivada, 100 é uma constante, cancela. Ficaremos com menos 40, derivando menos 40t. E jogando 2, multiplicando 12, ficamos com menos 24t, como você vê agora. Bom, lembrando que velocidade angular do motor nula ocorre num instante de tempo de 1,67, que eu coloquei aqui como 40 sobre 24. Ao substituirmos na função da aceleração, observe que ficamos com menos 40 menos 24, que multiplica 40 sobre 24. Podemos simplificar 24 e vamos ficar com menos 40 com menos 40, ou seja, uma aceleração de menos 80 radianos por segundo ao quadrado. Vamos para o item D. Quantas revoluções foram feitas pelo eixo do motor desde o instante em que a corrente foi invertida até o momento
em que a velocidade angular se anulou? Bom, observe lá em cima no texto que para inverter a corrente foi exatamente no instante de t igual a 0. E a velocidade angular se anulou no instante de tempo 1,67. Logo, como ele quer o número de revoluções, o que nós fazemos? Primeiro descobrimos o deslocamento angular. Como? Substituindo o tempo de 1,67 na própria função de posição angular, que é a função θ que você vê na tela. Com isso, nós temos θ de 1,67 é igual a 100 vezes 1,67 menos 20, 1,67 ao quadrado, menos 4, 1,67 ao cubo, onde os valores correspondem a θ de 1,67 é 167 menos 55,8 menos 18,6. Chegamos numa resposta de 92,6 radianos. Então, como fazemos agora para descobrir o número de voltas dadas? Nós só precisamos fazer a divisão do espaço ou deslocamento angular por 2π. Desse modo, então, observe que o número de voltas, que é n, é o deslocamento angular, Δθ, por 2π. No caso, como θ0 é igual a 0 e nós encontramos θ, Δθ vai ser o próprio valor de θ. Então, nós temos 92,6 por 2π, encontrando uma quantidade de 14,7 voltas. E agora o último item da nossa questão, onde precisamos calcular a aceleração tangencial no tempo de 1 segundo, se o raio é 12 centímetros. Observe que pegamos, então, a função da aceleração, que nós já resolvemos na tela anterior, e substituímos o tempo de 1 segundo. Logo, ficamos com menos 40, menos 24, que multiplica 1, chegando a uma aceleração de menos 64 radianos por segundo ao quadrado. Lembra agora que para achar a aceleração tangencial, nós vimos que grandeza linear é igual à multiplicação da grandeza angular pelo raio. Desse modo, nós temos então que A, que é a aceleração tangencial, é igual a alfa aceleração angular multiplicada pelo raio. Logo, nós temos menos 64 de aceleração angular, o raio 12 centímetros em metros 0,12. Essa multiplicação dá menos 7,68 metros por segundo ao quadrado. Bom, nós terminamos essa aula. Te convido então para assistir uma outra aula sobre movimento rotacional, cinemática do movimento rotacional. Foi muito bom ter você aqui nessa aula. Até a próxima! Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.